Olá, pessoal. No cálculo 1 e 2, né, vocês trabalharam com funções de uma variável independente, né? Um y que é um f de x. Nós vamos trabalhar agora com o cálculo de funções de mais de uma variável independente, que é o que acontece, né, na maioria das situações na vida real, né? Uma variável vai depender de mais de uma outra variável, né? Vai ser uma função de múltiplas variáveis. Então, nós vamos estudar esse cálculo de funções de várias variáveis, características do domínio, gráfico, limites, derivadas e o cálculo de integrais, tá? Então, vamos começar, né, pela definição do que vai ser uma função de várias variáveis. A gente já viu o cálculo de função de uma variável, que é uma função de domínio real, leva um número real em um número real, né? Domínio real contra domínio real. Agora nós vamos ver então uma função de várias variáveis, onde a gente vai ter o seguinte: uma função de domínio no Rn, então ela vai levar um conjunto do Rn, né? Em uma imagem real, em um contradomínio real, tá? Como assim? Por exemplo, o volume de um cilindro circular reto é uma função do tipo π vezes raio ao quadrado vezes h, né? Esse r é o raio da base, né? E o h é a altura. Percebe que aqui esse volume já depende de duas variáveis, né? O volume depende das variáveis raio e altura, certo? A área de um triângulo é a metade da base vezes a altura, também depende da base e da altura. Uma média aritmética de n termos é uma função de n variáveis, né? Ó, é a soma dessas n variáveis dividido por n. Uma função, por exemplo, que determina a densidade da água nos oceanos é uma função da temperatura e da salinidade. E assim por diante, né? Aqui, então, a gente tem alguns exemplos de funções que dependem de mais de uma variável real. E aí, gente, nós vamos focar nas funções de duas variáveis. Por quê? Fazer o salto das funções de uma para duas variáveis vai ser um pouquinho complicado em alguns aspectos, né? Vocês vão ver como, por exemplo, calcular limites, derivadas, né? E depois, ampliar essas definições para mais de duas variáveis é mais fácil. É mais fácil do que fazer o salto de uma para duas. E ainda porque nas funções de duas variáveis a gente consegue esboçar a representação gráfica, né? Então nós vamos focar nessas funções de duas variáveis, tá? Então o que vai ser uma função de duas variáveis? Vai ser uma função que leva pares ordenados x e y, né, pertencente a um domínio, a uma imagem z ou f de xy, certo? Se esse domínio D não for explicitado, a gente vai entender que ele é formado por todos os pontos xy do R2 que façam sentido, né? Que faça sentido para a função, tá? A mesma coisa que a gente fazia para funções de uma variável, né? Por exemplo, quando a gente tinha uma restrição, se eu tinha uma função do tipo f de x igual a raiz de x, por exemplo. Não explicitando o domínio, a gente tinha que dizer, por exemplo, que o x tem que ser maior que zero para isso daqui, né, me dar uma resposta real, tá certo? Agora, se a gente tiver uma função de duas variáveis, ó, um f de xy igual a, sei lá, raiz de x mais y. Não é a mesma coisa, né? Se eu não explicitar qual que é o domínio, a gente vai ter que ter isso daqui positivo. Então, a gente vai fazer essa discussão agora, né? X mais y igual a maior que zero, tá? Então, ó, vamos pegar aqui alguns exemplos. Olha essa função aqui, ó, f de xy é igual a raiz de y mais 1 mais ln de x quadrado menos y. Então, f de xy igual a raiz de y mais 1 mais ln, esqueci, x ao quadrado menos y. Ó, para a função me dar uma resposta real, o que a gente tem que ter, né? Primeiro, vamos analisar isso daqui que está dentro da raiz. Esse y mais 1 precisa ser maior ou igual a zero. Resolvendo essa equação, eu vou passar o 1 para cá negativo. Não vai dar isso daqui? Y maior ou igual a menos 1. Tá certo? E essa segunda expressão aqui, né, que está envolvendo um logaritmo natural. Tudo que está dentro de um logaritmo, né, o logaritmando,
precisa ser maior que zero, tá certo? Para essa operação estar definida, né, eu tenho que ter isso daqui, ok? Aí eu vou passar esse y negativo para lá positivo, vai ficar assim, ó. X quadrado maior que y ou y menor que x quadrado, né, se eu inverter a desigualdade. Agora, preste atenção, né, o que significa essas inequaçõezinhas aqui, né, y maior que menos 1 e y menor que x quadrado. Agora, gente, o domínio dessa função vão ser pontos do plano, né? Vão ser pontos x e y pertencentes ao R2. Então, y maior ou igual a menos 1. Y igual a menos 1 não seria essa reta aqui? Né? A reta que passa pelo menos 1 e é paralela ao eixo do x. Então, nessa reta, a gente tem o y igual a menos 1. Qual a região do plano que eu tenho o y maior ou igual a menos 1? É a região acima aqui, né? Toda essa região acima dessa reta, ok? Mas olha essa outra restrição aqui, né? Como eu tenho que obedecer as duas restrições, tá? A gente precisa fazer a interseção dessas regiões aqui. Y menor que x quadrado. Se fosse y igual a x quadrado, não seria a parábola, né? Ficou meio torto, né? Mas para vocês entenderem. Seria a parábola aqui, y igual a x quadrado. Onde está y menor que x quadrado? Está abaixo dessa parábola. Então, olha aqui, ó. Região acima dessa reta e abaixo dessa parábola. A reta está contida no domínio, né? Tá vendo? Porque pode ser maior ou igual a menos 1. A parábola não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A parábola não... Ao invés de desenhar a parábola assim, né, inteiriça, a gente pode traçar assim, pontilhada, para entender, né, que é o limitante, mas não está no domínio. E aí, onde está o domínio dessa função? Toda essa região aqui, ó. Tá certo? É essa região do R2, do plano XY. Vamos entender isso daqui no gráfico, fazendo o gráfico da função de duas variáveis. Ó. Eu vou esboçar o gráfico aqui no GeoGebra. O gráfico dessa função, vou chamar então ela f de xy, que é igual a raiz de y mais 1, né? Aí mais ln de x quadrado menos y, né? X ao quadrado menos y. Ó, gente, o gráfico de uma função de duas variáveis, agora a gente vai entender, né, que o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície no R3, tá certo? E o domínio é uma região do plano R2. Então, se a gente olhar, vamos olhar aqui de cima, ó, aqui o eixo vermelho representa o eixo X, o eixo verde o eixo Y e o eixo azul o eixo Z, né, no R3. Se a gente olhar então aqui de cima, tá vendo a região que a gente esboçou lá ali na lousa agora há pouco? A região, aqui está o eixo X, ó, aqui em pretinho, tá vendo? A região acima da reta y igual a menos 1 e abaixo da parábola y igual a x quadrado. Então, esse é o domínio da função. Então, é isso que significa, né? A função vai ter uma imagem, vai ter uma altura z apenas nessa região. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo. Para essa mesma função, vou fazer aqui mesmo, ó, determinar f de e0. O que significa isso, né? Como que eu vou calcular f de e0? Eu vou substituir 0 no lugar do y, ó, o segundo valor, e e no lugar do x. Então, como vai ficar? Vai ficar raiz quadrada de 0 mais 1, né? Mais ln de e quadrado menos 0, tá certo? Aqui, ó, vai dar e quadrado, né? E aqui dá raiz de 1. Raiz de 1 é 1, certo? E aqui é ln de e quadrado. Usando propriedade de logaritmo, ó, esse 2 vem aqui para frente multiplicando, daí fica 1 mais 2 ln de e. E ln de e é 1, né? Todo logaritmo logaritmo de base dá 1. Então fica 1 mais 2. Ou seja, qual que é o valor da função no ponto E0? É 3. A gente pode mostrar esse ponto lá no gráfico, ó. Se a gente colocar esse ponto aqui, E0, 3. Olha lá, ó. Não sei se vocês conseguem. Aqui, tá vendo? Ele traçou o ponto A, né? Ó, tá vendo esse pontinho aqui? Que pertence, né, à superfície da função, tá certo? Que pertence ao gráfico, que é essa superfície. Tudo bem? Mais um exemplo. Eu vou deixar esse como exercício, tá? O 2. Vocês tentem resolver
postar aí no fórum, né, de determinar, destacar num plano cartesiano qual região que é esse domínio dessa função. Agora vamos fazer esse terceiro aqui, ó. Para determinar o domínio dessa função, deixa eu fazer as continhas aqui do lado de cá, né? Primeiro, o que está dentro da raiz quadrada precisa ser positivo ou zero. E aí a gente pode passar esse 1 que está negativo para cá somando, né? Positivo. Então vai ficar assim, ó. Maior ou igual a 1. Gente, o que é isso? X² mais Y² igual a 1 é uma circunferência de raio 1, centrada na origem, né, de raio 1. Então, x² mais y² maior do que 1 é a região externa a essa circunferência. Agora, vamos analisar esse daqui, ó. 4 menos x² menos y². Está dentro do logaritmo, então eu preciso que ele seja maior que zero. Só maior, né? Não pode ser igual a zero. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar esse x² e esse y² que está negativo para lá positivo. Daí vai ficar 4 maior que x² mais y². Ou, se eu inverter, né? x² mais y² menor que 4. Gente, mais uma vez, tem outra circunferência. Se fosse x² mais y² igual a 4, seria uma circunferência de raio 2, centrada na origem de raio 2. Então, onde está o domínio dessa função, né? Então, a gente tem aqui circunferência de raio 1 e outra de raio 2. Por que eu já pontilhei a circunferência aqui de raio 2, né? Porque essa circunferência não faz parte do domínio, ó. É x² mais y² menor que 4. Então, é a região interna dessa circunferência, excluindo ela. E a região externa desse círculo, né, incluindo essa linha. Então, essa região aqui, opa, deixa eu pegar outra cor aqui, essa região aqui, tá certo? Essa é a região do domínio. Vamos fazer o gráfico dela lá no GeoGebra para a gente enxergar essa região do domínio? Então, ó, deixa eu ver se eu escrevi certinho aqui. Isso mesmo, tá? Então, olha aqui, ó. Esse é o gráfico nessa superfície dessa função. Se a gente olhar aqui de cima, ó, no eixo x e o eixo y, tá vendo como a gente consegue identificar essa região do domínio? Região fora do círculo de raio 1, né, centrado na origem, e dentro do círculo de raio 2, tá certo? Então, aí ele gera essa superfície aqui. Tudo bem? E agora vamos falar um pouquinho sobre os gráficos dessas funções, né? Para as funções de duas variáveis especificamente, né, que é quando a gente consegue representar a função graficamente, por meio de uma superfície no R3. Só que traçar esses gráficos, né, nem sempre pode ser um trabalho fácil, dependendo da função, né? Vocês viram ali que são superfícies que a gente não consegue fazer de forma intuitiva, né? Então, existem algumas ferramentas que vão ajudar a gente a traçar esses gráficos, né? Que são as curvas de nível. Você já deve ter tido contato com curvas de nível, mapa de contorno, né? Por conta de geografia mesmo. É usado em mapas para expressar o relevo, né? Das localidades. Então, o que vai ser uma curva de nível? Vai ser uma curva do tipo f de xy é igual a um k. Então, a gente vai pegar uma imagem k constante, né, que pertence esse k é uma constante que pertence à imagem de f, e igualar a função, esse f de xy. Concordam que isso vai virar uma curva plana, né? Isso é o que a gente chama de curva de nível da altura k. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo, né? Vou traçar o gráfico de uma função de duas variáveis, que eu vou chamar de h de xy. Eu vou traçar essa curva aqui, ó, x² mais y², mais y², uma superfície bem simples, tá? Isso daqui é um paraboloide, paraboloide circular, tá certo? O que vão ser as curvas de níveis? Ó, observem que, olhando aqui para essa superfície, né, a gente consegue já dizer que a imagem da função é maior ou igual a zero. E olhando para a equação também, né? Essa equação aqui do jeito que eu tinha colocado, ó, x² mais y². Não tem como dar um número negativo, tá certo? E aí, então, se eu começar a traçar algumas curvas de níveis, colocando essas imagens, por exemplo, z igual a zero. É o próprio plano xy, né? Z igual a 1. É um plano paralelo ao plano xy. Z igual a 2. Outro plano paralelo na altura 2. Z igual a 3. Z igual a 4. Tudo bem, tracei então aqui alguns planos, né, paralelos ao plano xy. Agora, se eu pegar e achar a interseção
da superfície dessa função com esses planos, como vão ser essas interseções? Tá vendo? Ó, vai ser um conjunto de circunferências, né? Certo? Nessas alturas, na altura 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E no zero, né, no plano XY, vai ser um ponto só, vai ser a origem, né? Que é onde ela intersecta lá com o plano XY. Agora, se a gente esconder, então, todos esses planos aqui, deixa eu esconder esses planos, esconder, inclusive, a superfície, para a gente enxergar só essas interseções, só essas curvas. Tá vendo? Então, a gente tem um conjunto de curvas de nível, tá? Mas as curvas de nível a gente projeta lá no plano XY. Opa, assim. Então, a gente tem cada uma dessas curvas, né? Uma curva de nível. Então, por exemplo, aqui está a curva de nível K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4. Eu poderia traçar mais. E o conjunto dessas curvas de nível forma um mapa de contorno, tá? Lógico que, muitas vezes, a gente não vai fazer isso só no GeoGebra, né? Nós vamos precisar de fazer isso algebricamente, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui alguns outros exemplos, né? De como traçar essas curvas de nível, sem muitas vezes a necessidade de usar o GeoGebra, né? A gente vai precisar, às vezes, fazer isso algebricamente. Então, olha essa função aqui de duas variáveis, ó. Eu quero descrever as curvas de nível, não precisa nem traçar, né? A gente pode descrever, é um conjunto, igual naquele exemplo anterior, é um conjunto de círculos centrados na origem, né? E de raio K, tá certo? Essa função aqui, né? Como que a gente pode achar a família das curvas de nível e fazer esse estudo? Então, assim, as curvas de nível não são curvas desse tipo, Z igual a uma constante K. Então, a gente pode igualar a função a esse K, essa imagem, né? Ó. E aí tentar achar uma expressão geral. Tá certo? Aqui, gente, que equação que é essa, né? Uma equação assim, linear em y e x, descreve o que no plano? Retas, não é? Descreve um conjunto de retas. Vamos isolar o y, que fica mais fácil de identificar essas retas. Ó, vou passar o 2x para lá negativo, né? Menos 2x. E o 3 subtraindo, ó, k menos 3. Então, o que são as curvas de nível para esse primeiro exemplo? Qual é o mapa de contorno, né, dessa função? É um conjunto de retas com inclinação menos 2, conjunto de retas paralelas, ó, porque tá vendo que a inclinação é sempre a mesma, menos 2. Inclinação menos 2 e coeficiente angular K menos 3. Aí, então, vai depender do valor desse K, né, da altura da curva de nível, certo? Vamos traçar só para a gente ter uma ideia, ó. Por exemplo, se o K... aqui observe que a imagem pode ser negativa, positiva, eu posso colocar qualquer valor de K, tá? Se o K for, sei lá, menos 1. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. É uma curva que vai passar aqui, né? E que tem inclinação menos 2. Então, mais ou menos assim, né? Que vai cruzar o eixo do Y do X no menos 2, tá? Reparem que tá ficando torto, tá? Mas vocês podem traçar aí. Então, eu pus K igual a menos 1. Se o K for 1 positivo, vamos medir 2 em 2. Se o K for 1, 1 menos 3 dá menos 2. Então, ela vai passar aqui no menos 2 e vai passar aqui no menos 1. Vocês podem verificar que vai ser a raiz dela. Vai ser uma reta paralela, tá, gente? Se o K for... eu usei 1, né? Agora, se o K for 3. 3 menos 3, 0. Vai passar pela origem. Tá certo? Então, assim, nossa, tá ficando muito torto, mas só para vocês entenderem, tá? O exercício pediu para descrever como são então as curvas de nível para essa função. Conjunto de retas paralelas com inclinação menos 2 e coeficiente linear K menos 3, certo? E para essa função, né, vamos esboçar um mapa de contorno. Posso fazer a mesma coisa a princípio, né? Começar assim, então, ó, ln de y menos x quadrado é igual a um valor constante k, tá certo? Que é o valor da altura aí da curva de nível. Como que eu tiro essa expressão de dentro do ln? Não é elevando a e dos dois lados? Porque aí se eu colocar aqui, ó, e elevado a ln, eu cancelo, né? Sobra isso, ó, y menos x quadrado igual a e elevado a constante. E aí passa esse x quadrado para lá positivo, ó. Vai ficar x quadrado mais e elevado a k. O que é isso? É uma família de parábolas, né? Porque isso daqui é constante, ó. K é constante e e elevado a constante é constante, né? Então é uma família de parábolas que vai
ser côncava para cima, né? Que é x quadrado. E vai só diferir uma da outra na altura, que vai ser e elevado a k. Então, por exemplo, vamos colocar alguns valores, né? Se k for 0, e elevado a 0 é 1. Vai passar aqui, ó. Vai ser essa parábola aqui. Tá certo? Se k for 1, e elevado a 1 vai dar e, que dá 2,7 mais ou menos. Vai passar aqui. Tá certo? Se o e for menos 1, vai ficar e elevado a menos 1. Se o k for menos 1, perdão. E elevado a menos 1 é 1 sobre e. Dá alguma coisa mais perto aqui do zero, tá? Observem outra coisa, né? Esse e elevado a constante é sempre um número positivo, né? Porque a base é positiva. Então, se eu colocar números negativos aqui, cada vez de módulo maior, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, isso vai dar um número cada vez mais perto de zero. Então, essas parábolas vão chegando aqui perto do zero, mas não vai ultrapassar aqui, né? Não tem como dar zero, né? E nem abaixo do zero, tem como dar negativo, tá certo? Então, esse é o mapa de contorno para essa função. Com a ajuda desse mapa, vocês conseguem imaginar como é o gráfico da superfície dessa função no R3? Façam isso, peguem o GeoGebra e esbocem o gráfico, né? E tentem observar então esse mapa de contorno, tá? Bom, essa daqui a gente já fez, né? Lá no exemplo, que é a família de círculos. E essa daqui, módulo de XY. Vou pegar a lousa. Tá. Módulo de XY. Vou fazer a mesma coisa. Módulo de XY é igual a K. Para eu tirar o módulo dessa expressão, né? A gente tem que ter que esse XY é igual a mais ou menos K. Tá certo? E aí, isolando o Y aqui, ó, o que é isso, né? O que seria isso? Isolando o Y, não vai ficar assim, mais ou menos constante sobre X? É um conjunto de hipérboles, né? Essas equações aqui descrevem algumas hipérboles, tá certo? Então, aqui, ó, a imagem não tem como ser negativo, porque é um módulo de alguma coisa. Então, eu preciso colocar valores de K positivo. Mas como aqui vai depois ficar mais ou menos K, né? Vai dar hipérbole tanto positiva quanto negativa. Então, vamos traçar no GeoGebra, que fica mais fácil da gente enxergar. Eu vou traçar só as curvas de nível, tá? Só a família de curvas de nível. Então, por exemplo, y é igual a 1 sobre x, né? Quando k é 1, dá essas duas hipérboles. Y é igual a menos 1 sobre x, ó, dá hipérbole simétrica, né? Mas nos outros dois quadrantes, no segundo e no quarto quadrante. Se o k for 2, y é igual a 2 sobre x. E y é igual a menos 2 sobre x. Tudo bem, já deu para entender a ideia, né, de como são as curvas de nível. Observando essas curvas de nível, vocês conseguem imaginar como é a superfície da função? Vamos traçar essa só para a gente observar? E aí eu vou esboçar, então, o gráfico dessa função, né? A função era módulo, a gente escreve assim, valor absoluto, de x vezes y. Tá lá, ó. Essa superfície azul, né, é a superfície da função, é aquela função de duas variáveis. E a gente consegue observar, se eu traçasse os planos, né, os planos paralelos, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, né, eu usei 1 e 2 só na verdade aqui, mas se eu começasse a traçar os planos e projetar lá no plano XY, a gente vai ter aquele mapa de contorno, tá certo? Bom, e por último, para finalizar, vamos descrever as curvas de nível para essa função aqui, né? Menos y sobre x quadrado, menos y sobre x quadrado mais y ao quadrado, mais 1. Mesma coisa, né? Se é uma função de duas variáveis, a gente vai colocar um valor constante k, né? E vai ver como que é a cara dessa função, tá certo? Se eu passar, então, esse x quadrado mais y ao quadrado mais 1, né, para cá, multiplicando e o k dividindo, vai ficar assim, ó, menos y sobre k é igual a x quadrado mais y ao quadrado mais 1, tá certo? Gente, o que é isso daqui? Já conseguem perceber o que vai ser isso daqui? É outro conjunto de circunferências, mas não é tão óbvio, né, da gente observar assim. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar esse y sobre k para cá somando. Certo? E do lado de lá ficou 0, né? Tudo bem? E aí eu vou trabalhar completando quadrados, ó. O x quadrado não, né? Porque só tem esse termo com x, mas tem esses dois com y.
Então, eu vou fazer a fatoração completando quadrados. Como assim, né? Como que a gente desenvolve um produto assim, um produto notável? É quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que eu ainda não sei qual é, né? Tô deixando aqui, mais quadrado do segundo, tá certo? Agora, olha o termo do meio, né? O termo que tem y. É y sobre k. Então, assim, 2 vezes y vezes alguma coisa tem que ser igual a y sobre k. Eu quero saber que coisa que é essa, né? O que tem que ser aqui? Percebem que vai ser 1 sobre 2k? Ó, por quê? Vamos colocar aqui. Se eu colocar aqui 1 sobre 2k, então 2 vezes y vezes 1 sobre 2k, eu vou simplificar o 2, né? E vai sobrar y sobre k, tá certo? Então, é o que tem que ficar aqui, né? 1 sobre 2k. Mas e aqui? O que é isso ao quadrado? 1 sobre 2k ao quadrado. É 1 sobre 4k ao quadrado, tá certo? Então, tá faltando esse termo, né? Eu preciso completar ele. Então, o que eu faço? Eu vou somar aqui, ó, mais 1 sobre 4k ao quadrado dos dois lados, né? Mais 1 sobre 4k ao quadrado, para completar o quadrado. Tudo bem? Então, assim, no primeiro membro, o que sobrou, né? Sobrou x quadrado mais y mais 1 sobre 2k elevado ao quadrado. E tudo isso, desenvolvimento, né? Dá isso daqui, ó. Y ao quadrado mais y sobre k, perdão, mais 1 sobre 4k ao quadrado. Quer dizer, deixa eu destacar aqui, ó. É isto e isto. Esse 1 aqui, né? Ele tá meio que sobrando aqui. Posso jogar ele pro outro lado subtraindo, tá? Então, eu vou jogar lá do outro lado, ó. Do lado de lá tinha 1 sobre 4k ao quadrado. E aí eu vou tirar 1, tá certo? Então, pronto. O que é isso, né, gente? Isso é um conjunto de circunferências de centro 0 e menos 1 sobre 2k, né? Lembra que a equação do círculo é assim? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, x do centro é 0, né? Porque não tem nada aqui. O y do centro é menos 1 sobre 2k, então depende do valor desse k. E o raio ao quadrado, né? É isso daqui, né? 1 sobre 4k ao quadrado menos 1, tá certo? Ó, vamos traçar o gráfico da função para a gente poder observar direitinho. Ela é menos y sobre x quadrado mais y ao quadrado mais 1. Opa! Mais 1. Tá lá. Esse é o gráfico dessa função. Essa superfície aqui, tá vendo? Então, ó, o que a gente disse que seriam, né, as curvas de nível? Vão ser uma família de círculos, mas observa que aqui seria meio difícil de atribuir valores para o k, né? Na verdade, nem tanto. Se a gente observar aqui a equação que a gente achou, né? Isso daqui vai representar o quadrado do raio, precisa ser um número positivo. Então, se a gente começar a colocar isso daqui maior do que 0, né? Maior ou igual a 0, a gente acha os valores possíveis para esse k. E aí a gente consegue perceber que a imagem da função, né, é meio que restrita. Ela tem um mínimo e um máximo entre o menos 1 e o 1 aqui, tá vendo? Não passa disso. Então, vamos traçar algumas curvas de nível, né? Por exemplo, z igual a 0. Z igual a 0,1. Z igual a menos 0,1. Z igual a 0,2. Z igual a menos 0,2. Tá certo? E eu vou achar a interseção, então, desses planos, né, com a superfície. Então, olha aí, ó. Já tracei aqui algumas, né, das curvas de nível. Achei a interseção daqueles planos com a superfície, né, e escondi aqui a superfície para a gente poder observar. Essa seria a curva de nível k igual a 0,2, k igual a menos 0,2, k igual a menos 0,1, tá certo? Então, a gente tem aí uma família de círculos que condiz, né, com as equações que a gente achou lá. Tudo bem?